Olá, crianças! Hoje nós vamos finalizar o conteúdo de matemática, as aulas de matemática, conteúdo não, mas as aulas iremos finalizar. Última aula de matemática. Se bem que vocês trabalharam muito e a gente praticamente cumpriu todo o conteúdo. Não ficou algumas atividades só que nós não trabalhamos. Mas vamos lá. Descobrindo a simetria no dia a dia. Na aula passada, a gente viu que muitos das nossas, quando a gente olha à nossa volta, tem muitos objetos, muitas construções, insetos, animais. O ser humano apresenta uma simetria. O que é simetria? Para recordar, é aquela imagem espelhada. Nessa imagem aqui, se a gente traçar um eixo simétrico na vertical, desta forma, a gente tem duas laterais iguais. Mas com a imagem espelhada no lago, nessa água, a gente também consegue, em alguma parte aqui, porque o lago é estreito, mas a gente consegue ter a simetria, pelo menos deste eixo, desta parte aqui, a gente consegue ter a simetria. Aqui refletiu outras imagens ali, então esses elementos aqui, ele foge da simetria. Então, mas vamos lá. Simetria. A gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 eixos de simetria em uma única imagem. Depende. Mas vamos ver as simetrias presentes no nosso dia a dia. Vamos trabalhar isso. Eu quero despertar com essas atividades a observação de vocês ao entorno de onde vocês vivem. Então, vamos lá. Então, a simetria ela pode ser observada em vários elementos da natureza, como também as construções realizadas pelos seres humanos. Então, fiquem atentos, vamos observar isso, vamos descobrir as simetrias presentes no nosso dia a dia. Agora, nessa atividade 1, lá da página 77, livro 8, eu quero que você observe com muita atenção os objetos que estão à sua volta e escolha 2 desses objetos em que você encontra simetria. 2 objetos. E eu quero que você desenhe esses objetos nesse quadro e depois de desenhar, trace o eixo ou os eixos de simetria. Lembrando que ele pode ter eixos na vertical e pode ter eixos na horizontal. Faça isso. Em seguida, vamos aqui para a atividade 2. Observe atentamente cada imagem e trace os eixos de simetria em cada uma delas. Então, vocês vão ter eixos de simetria na vertical, mas tem uma dessas imagens que você vai ter um eixo de simetria na horizontal. Uma delas. Descubra aí. E no exercício 3, tem algo muito interessante. Apresenta uma certa simetria, trace o eixo. Feito isso, eu quero agora que você descubra um elemento, que eu não vou dar dica, um único elemento que ele não apresenta simetria aí nessa imagem. Quando você traça o eixo, tem um elemento que ele vai ter em uma parte e ele não terá na outra parte. Quero que você descubra o qual e escreva nessa linha abaixo qual é esse elemento. Vamos lá nas nossas letras? Gente, dependendo da forma que se escreve, então dependendo da fonte da letra que você utiliza, algumas letras do nosso alfabeto podem apresentar simetria, enquanto outras não. Trace quando houver os eixos de simetria em cada letra a seguir. Depois, responda ao que se pede. Gente, primeira coisa, vocês vão traçar o eixo de simetria. Nem todas as letras aí terão simetria, mas
Tem letras aí que tem 2 eixos. Pelo menos tem uma letra que tem 2 eixos de simetria. Então, quero que você trace. E 2 letras não apresentam simetria. Qual das letras dadas tem mais de um eixo de simetria? Quais das letras dadas não tem eixo de simetria? Escolha outra letra, além das que foram dadas, que apresente apenas um eixo de simetria e mais de um eixo de simetria. Vou dar uma dica. Apenas um eixo de simetria, você pode encontrar uma consoante, mas tem vogais que têm 2 eixos de simetria e que não tem aqui. Olha só. E nas palavras também, algumas palavras, a gente pode encontrar simetria nessas palavras. Uma delas é a palavra ovo. Ela apresenta um eixo de simetria na vertical. Se eu vier aqui na palavra ovo e traçar bem um eixo de simetria vertical sobre a letra V, eu vou conseguir dividir em 2 partes iguais e partes espelhadas. Tente descobrir outra palavra que apresente essa condição. Escreva-a no quadro e trace seu eixo de simetria. A simetria também pode ocorrer na horizontal. Então, você vai descobrir aí mais uma palavra. Faça aí. Não passe para frente. Pense muito. Descobriu? É uma dessas? Ou você descobriu uma outra palavra? Então, agora vamos. No exercício 6, eu quero apenas que você escreva o nome dos objetos. Olha só. Observe em sua casa 5 objetos que apresentam simetria. E em uma folha de papel sulfite, desenhe esses objetos e trace o seu eixo de simetria. Não precisa fazer isso, esse desenho, mas eu quero que você observe os 5 objetos que apresentam simetria e escreva o nome deles aqui. No 7, com o auxílio de uma régua, desenhe no quadro a seguir a fachada de uma construção, um castelo, pode ser uma igreja, pode ser uma casa, um prédio, pode ser uma praça, que apresenta, a fachada aí não daria, né? Uma entrada de um parque, que apresenta eixo de simetria. Use a criatividade para desenhar e depois pinte o seu desenho. Então, traça o eixo de simetria e pinte o seu desenho. Lembre que para pintar também tem que ter aquela imagem espelhada. Vamos lá na página 81 e vamos ao corpo humano. Gente, o corpo humano, ele apresenta simetria. Mas essa simetria, quer dizer, tem uma certa diferença entre um lado e o outro. Por exemplo, tá vendo esse buraquinho aqui? Uma covinha? Era maior quando eu era criança. Mas do outro lado eu não tenho. Então, tem algumas pequenas diferenças. Mas, enfim, essa diferença é externa. Interna, alguns dos nossos órgãos mostram uma simetria diferente de um lado para o outro. Um está presente de um lado, do outro não tem. Então, essa simetria é externa. É importante, muito importante para muitos profissionais. O designer de moda, ele observa uma certa simetria. O educador físico, né? Imagina você fazer uma musculatura de um lado, vai desenvolver um músculo e do outro vai ficar o braço todo caído, molinho, qual o tamanho aqui. Então, o educador físico, ele tem que ficar muito atento à simetria. O cirurgião plástico, o dentista. O dentista, ele precisa, muitas vezes os dentes são tortos de um lado, do outro está mais alinhado. Às vezes um dente apresenta morfologia diferente de um lado e do outro. Então, o dentista sempre, né, para ter o sorriso desejado é o sorriso simétrico. Então, ele está muito atento à simetria. O designer de sobrancelha,
o maquiador, tantos profissionais que eles precisam estar muito atentos à simetria do corpo humano. O cabeleireiro, então, ao fazer o corte de cabelo, nem sempre vai ser um corte simétrico. Às vezes o corte não perde simetria, mas o cabeleireiro está sempre atento em medir o tamanho, a altura do cabelo. Imagina, um ficar aqui, outro lá embaixo, se não for o corte, não vai ficar legal. Então, ele também é muito atento à simetria. Faz parte do trabalho dele. E outras profissões. Mas vamos lá. Aqui a gente vai apresentar algumas delas. O corpo humano apresenta certa simetria. Embora a metade do nosso corpo não seja exatamente igual à outra metade, encontramos muitos elementos que são dispostos de maneira simétrica. Vamos observar? Então vamos lá. Observe com atenção o rosto dessa pessoa na imagem. Depois faça o que se pede. Primeiro, com auxílio de régua. A gente tem que utilizar a régua. No próximo ano, no 4º ano, vocês vão precisar já saber utilizar a régua. Então, eu não pude trabalhar isso com vocês perto como eu gostaria, mas eu estou sempre pedindo, utilize a régua. Com auxílio, então você vai traçar o eixo de simetria. Você vai ver aí se é horizontal, se é na vertical. E na letra B, cite alguns elementos da imagem que apresentam simetria. O que tem de um lado que tem do outro lado igual? Você vai citar esses elementos. E o corte de cabelo de uma pessoa é sempre simétrico? Se vocês olharem para mim, está simétrico o meu cabelo? Não, né? Mas, às vezes, o corte pede uma simetria. Agora vamos lá. Muitos profissionais que trabalham com o corpo humano fazem uso de simetria, como, por exemplo, o barbeiro, nem tinha citado o barbeiro. Ao fazer a barba e o bigode de um cliente, muitas vezes o corte é feito usando a simetria. Não pode ficar mais baixo de um lado, a barba fica assim, a costeleta fica assim, fica feio. Então, o corte é feito usando-se simetria. Veja um exemplo da imagem. Então, aqui, essa barba está completamente simétrica. Complete o desenho de barba e bigode em cada imagem de maneira que elas se tornem simétricas. Olha, a altura aqui, ó, a profundidade da barba, tudo seguiu de forma simétrica. Aqui no queixo também, limparam aqui a barba de forma muito simétrica. Então, agora é sua vez. Você vai completar essas barbas aqui, bigodes de forma simétrica. Imagina que está arredondado, de repente você faz ele virado para cima. Não pode, tem que ser de forma simétrica. Vamos lá para o consultório do dentista? Então, olha só. Os dentistas, eles buscam a simetria, né? Imagina, tá fazendo uma resina no dente ali, um vai ficar escuro de um lado, amarelado, o outro tá branquinho, não vai dar certo. Então, ele é um exemplo de profissional que costuma usar a simetria. O ortodontista, então, que é aquele profissional que ele vai alinhar a arcada dentária, tem aí até a definição da arcada, que é esse arco formado aqui dos dentes, pelo conjunto de dentes. A gente não forma um arco superior, um arco inferior. Então, ele alinha os dentes nesse arco. E aí ele tem que fazer isso de forma muito simétrica, senão ele vai piorar o que já não está tão bom assim. Então, observando com atenção, é possível ver que os dentes são praticamente simétricos na imagem. Sobre essa situação, faça o que se pede. Então, olha só, aqui está todo alinhadinho. Não tem um dente lá embaixo, outro dente lá em cima, um para dentro, outro para fora. Não tem, estão alinhados. Complete a arcada dentária de forma que os dentes fiquem simétricos. Então, aqui, se a gente traçar uma linha, a gente vê essa simetria. Eu quero que você faça da mesma forma, completando aqui de forma simétrica.
Bom, e os outros profissionais que fazem uso de simetria no corpo humano? Quero que você registre neste espaço abaixo, quero que você registre esses profissionais. Eu falei lá no início, porque se eu deixasse para falar aqui, eu iria dar a resposta. Então, quero que você escreva aí pelo menos 2 profissionais, fora esses que foram citados aqui, o dentista, o barbeiro, que você cita outros profissionais que precisam estar preocupados com a simetria do corpo humano. Então, vamos lá. Emoji. A gente ama emoji. Eu usei, quer dizer, vocês eu não sei, mas eu amo. E eu usei isso com vocês o ano todo para chamar a atenção de algum ponto importante na matéria. Então, vamos lá. O rosto humano é desenhado de forma bem simplificada nos chamados emojis, que são desenhos usados para representar uma ideia de sentimento, né? Aqui tem alguns exemplos. A gente usa emoji para dizer que está feliz, a gente usa para dizer que está amando, para dizer que está triste, para dizer que está com raiva, para dizer que está curioso, observando. Então, sobre essa situação, responda o que se pede. Eu vou querer que você trace um eixo, trace em cada emoji da figura anterior o eixo de simetria, se houver. Se houver aqui, você vai traçar um eixo de simetria. E depois, você vai completar os emojis seguintes de tal forma que apresentem a simetria. Então, você vai completar aqui. Tem um lado, você vai fazer a imagem espelhada do outro lado, completando a simetria. E aí, você vai escrever neste quadro qual significado você acredita que esse emoji transmite para você. Às vezes, as diferenças são pequenas e transmitem o mesmo sentimento, embora sejam diferentes, mas também você pode vê-lo de outra forma. Então, quero que você diz aí qual emoji que ele apresenta. E aqui você vai criar o seu emoji. A gente tinha que terminar hoje a aula com os emojis, né? Que legal. Ele deve apresentar simetria. Depois mostre para o colega e pergunte que ideia ou sentimento ele acredita que você queria passar no seu emoji. Você vai perguntar aí para alguém da sua casa qual foi essa ideia desse sentimento. Vamos lá, gente. É muito comum em banheiros públicos o uso de placas com figuras que indicam se o banheiro é para homens ou se o banheiro é para mulheres. Neste caso, o que vemos é a silhueta masculina ou feminina. O que é a silhueta? É a forma externa. Então, olha só, aqui dentro vai ser de uma cor só, porque eu quero mostrar esse contorno aqui do corpo feminino e do corpo masculino, né? Que é representado pelo vestido, que na nossa cultura a mulher pode ou não usar o vestido, mas somente a mulher que usa o vestido ou a saia. Na nossa cultura, ou cultura de outros povos, o homem também pode utilizar. E aqui também pode, mas enfim. A gente acha estranho porque a nossa cultura não é essa. Complete a silhueta das placas que indicam feminino e masculino. Lembre-se de que as imagens deveriam ter simetria. Então, devem ter simetria. Então, você vai completar aqui o corpinho. Gente, isso me lembra muito, e a gente iria fazer isso junto, mas eu vou ensinar vocês a fazerem. Olha só, os bonequinhos. Então, gente, a simetria, a gente pode trabalhar a simetria nas dobraduras. Geralmente, quando a gente vai fazer as dobraduras, o origami, a gente busca uma simetria. O avião, por exemplo, imagina um avião com uma asa enorme e a asa pequena de outro lado, ele ia entortar no voo. Então, não iria dar muito certo. E a mesma coisa, quando você faz um aviãozinho de papel, se ele ficar bem simétrico, ele vai longe o voo dele e ele não entorta. Quando você joga e ele faz aquela curvatura, pode ser a corrente de ar, mas muitas vezes é porque não apresentou simetria na sua dobradura. Então, eu quero
Você vai lá na página 89 do livro, e aí tem umas dicas para quem gosta de aviãozinho. Tem uma dica de você fazer as dobraduras passo a passo. Você pode fazer para você brincar. Eu amo competir de aviãozinho. Aqui em casa tem uma parte alta do quintal, a gente sobe, faz o avião, sobe lá e aí a gente solta para ganha o avião que for mais longe. Então, vamos lá. Você pode fazer isso, não estou te pedindo. E outra coisa que eu quero mostrar para você é dos recortes. Olha só, eu fiz aqui. Se você, os bonequinhos de mãos dadas, como esse que eu mostrei aqui, esses bonequinhos, vou ensinar você a fazer. Olha só, você vai pegar uma folha de papel e vai dobrar aqui, ó, mais ou menos 2 dedinhos. E vai dobrar sanfonado. O que é isso? Você vai fazer uma dobra para um lado, aí depois você vem aqui, dobra para o outro, dobra o contrário, agora dobra para trás, dobra para frente, dobra para trás, dobra para frente e dobra para trás. Entendeu? Você vai fazendo uma sanfoninha, ó. Digamos que eu não dobrei. Dobra para frente, dobra para trás. Dobra para frente, dobra para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Ótimo. Feito isso, agora você vai desenhar o seu bonequinho aqui. Ou vai ser de saia, né? Ou vai ser menino, igual dos banheiros. Então, você vem e desenha a metade do bonequinho. Só a metade. Aí você corta, só que você vai cortar onde está traçado aqui, ó. Vai cortar só essa silhueta aqui, ó. Do outro lado aqui você não vai cortar nada. Aí, vamos abrir então? Já fiz, já cortei. Olha só, desse lado eu não cortei. Cortei do outro. Agora vamos abrir? Será que deu certo? Ó, tem que desamassar aqui. Aqui da dobradura, né? Deu certo. Aí, o que pode ser feito aqui? Você pode vir aqui colar um cabelinho neles, fazer cada um diferente. Fazer o rostinho, pintar, mas enfim, é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Agora, você pode fazer isso aí. E eu quero que você vá na página 90. Página 90, tem o encarte 2, lá no final do livro. No encarte 2 já tem um papel prontinho para você fazer isso. Você vai pegar esse papel, vai cortar aqui nesse tracejado, corta, e aí você tem um papel quadrado para você fazer a sua arte, a sua produção. Você vai seguindo passo a passo com essas dobras, seguindo a seta, e vai fazer a carinha aqui de um cachorrinho. E depois disso, você vai desenhar a carinha do seu jeito, do seu animalzinho. Aqui não é um cachorrinho, mas você pode fazer aí um cachorrinho. Aqui eles fizeram uma raposa, mas se você ainda dobrar, deixar a orelhinha caída, eu quero que você, a partir dessa dobradura, crie o seu. Ou pode ser a raposinha, ou pode ser o cachorro, do jeito que você quiser, tá bom? Terminamos. E a gente tinha que terminar com uma dobradura que exige muita simetria. Gente, olha só. O que eu desejo para vocês, eu vou sempre, sempre estar torcendo por vocês. Eu quero que vocês conquistem os seus sonhos. Eu sei que o seu sonho agora é diferente do seu sonho no futuro, mas eu quero que cada tempo da sua vida você tenha sonhos para você ter o que conquistar. E aí eu quero que você vá atrás desses sonhos, que são esses sonhos que te levam para longe, para muito longe, que te torna grande. Eu estarei assistindo o seu voo e eu quero que você saiba que durante toda a sua vida você conte sempre comigo. Eu estarei aqui, prontinha,
para te receber. Um beijo muito grande.